A realidade é que hoje os casamentos estão difíceis. A quantidade de divórcio cada vez aumenta mais. E, infelizmente, dentro da igreja, acontecendo muito. As estatísticas mostram isso aí. A própria palavra de Deus diz que nos últimos tempos seriam assim. Se você ver lá, 2 Timóteo 3:2, diz que os homens seriam egoístas nos últimos tempos, sem amor pela família, desobediente aos pais. Esses dias, conversando com um adolescente, eu fiquei espantado, porque o adolescente, num nível de rebeldia muito grande, e eu perguntei para ele, mas por que você é desobediente? Eu falei, eu sou assim mesmo. Eu falei, você quer melhorar? Ele, não. E eu fiquei assustado com aquele nível de rebeldia, um adolescente de 13 anos. E eu lembrei desse versículo, 2 Timóteo 3:2. Diz ainda aqui, ó, os homens seriam irreconciliáveis, amantes dos prazeres. Há uma tendência de um declínio moral cada vez maior no final dos tempos. E, conversando com esse adolescente, eu vi que ele não tinha autoridade sobre a vida dele. O ser humano só respeita aquilo que ele teme. É um princípio. E ele, então, ele era criado ali daquele jeito, onde ele não tinha alguém para exercer disciplina. Para ele, ele ficou sem limites. Então, a tendência é piorar. Por isso que a gente está aqui, para não entrar nesse ritmo, né? Porque o mundo vai cada vez mais piorar. Essa é uma realidade. E a igreja de Cristo está inserida nesse mundo. Os últimos tempos estão chegando. As famílias estão enfrentando problemas. Pais que criaram seus filhos da melhor forma, com todo amor, e têm visto esses filhos se rebelando. Filhos, muitas vezes, seguindo um caminho que não é aquele caminho que o pai ensinou. E isso faz parte de um fim dos tempos, na verdade. Os casamentos, cada vez mais com dificuldades. No início era tudo, né, uma maravilha, e depois a coisa vai apertando daqui, a dificuldade dali, e vai perdendo o amor, e alguns pensam até que o amor acabou. Então, qual é o segredo para a gente conseguir cumprir essa missão? Essa é a minha pergunta. Deus unir pessoas tão diferentes, o homem com tanta diferença, você vê que o homem, ele tem as características totalmente diferentes da mulher, baseado naquilo que a gente ouviu aqui, do que a gente conversou, alguns palestrantes falaram, você já deve ter chegado à conclusão, né, que o homem é diferente, que a mulher é diferente, a mulher quer conectar, né, e ela quer brigar para conectar, e a mulher desabafa fazendo o quê? Falando. O homem desabafa como? Ficando sozinho. Ah, tem alguns diferentes? Tem, mas em geral é assim. Ele quer desabafar, ele vai, se isola, ele fica na dele, normalmente é assim. A mulher não, a mulher procura uma amiga para desabafar, quando ela não consegue, ela vai falar. Com o homem, ela vai falar com alguém, né? Nem que seja com um poste, mas ela vai falar. Ela vai querer falar com alguém. Os homens são emocionalmente desligados. Isso é do homem. As mulheres são mais afetivas. O homem tende à acomodação e a mulher tende à reclamação. Essas diferenças, elas provocam muitas brigas. Como que a gente vai resolver esse problema? Né? Tem um versículo da Bíblia que diz aqui, o segredo está aqui. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. Olha, se a gente fizer isso aqui, a gente resolve todos os problemas. Se cada um cumprir a sua missão, o contexto dessa palavra fala sobre sexo.
Mas esse princípio não está restrito somente a sexo, é em tudo. Então nós vamos lembrar aqui alguns deveres do homem e da mulher, porque nós precisamos lembrar isso aí, de vez em quando, né? Então vamos lá. Do marido, quem é o cabeça do lar? É o homem. Por mais que a mulher não goste disso, foi Deus que inventou esse negócio. Efésios 5:23 fala que o homem tem a missão de liderar o lar. Essa missão é do homem. Deus deu a mulher para ajudar, ser ajudadora. 2, missão do homem, dever do homem, amar dando a vida. Amar a mulher dando a vida, assim como Cristo deu a vida pela igreja. É um amor incondicional. 3, amar sexualmente a sua mulher. Tem as passagens aí do lado, eu não vou ler, tá? Por causa do tempo. Mas amar sexualmente. E quanto mais sexo, essa passagem fala sobre isso. Quanto mais sexo, melhor no casamento. É um dever. Sexo é um dever no casamento. Se você ler 1 Coríntios 7, 2 a 5, você vai ver ali claramente Deus falando para não negar sexo um ao outro. É um dever do marido e da mulher. Fidelidade conjugal. Hebreus 13:4 fala dessa fidelidade, dessa pureza no matrimônio, de honrar, né, e não ser um adúltero. A fidelidade conjugal, a aliança, é um dever, é uma obrigação no casal. Provisão do lar, é um dever do marido também, ser o provedor, o cara que vai correr atrás e vai batalhar, né? Por que o homem é mais forte fisicamente? É verdade, o homem tem mais força. O tônus muscular do homem, as fibras musculares são diferentes da mulher. Por isso que tem na Olimpíada competição só entre homens e competição só entre mulheres. Por que o homem é mais forte? Só para ele ficar se gabando e se olhando no espelho? Não. É porque ele tem que ralar mais, ele tem que ir lá caçar, trazer a caça nas costas, e a mulher vai ajudar ele a cozinhar aquela caça. Isso vem desde antigamente, é assim, né? Então o homem vai ser o provedor, o homem e tem tido problemas nessa área. Mulheres reclamando que o homem às vezes está desempregado, mas ele não se esforça muito para conseguir emprego. Olha, meu irmão, o homem desempregado, ele tem que vender, nem que seja limão na esquina, mas ele vai correr atrás. O homem responsável é assim, ele vai correr atrás, ele vai fazer alguma coisa. Eu já vi irmão falando assim, não, mas eu não quero manchar a minha carteira de trabalho, esse salário é muito pequeno. Não, você entra nesse salário menor, depois Deus vai honrar você e vai te promover, porque é um teste de humildade. Então, provisão no lar. Isso não quer dizer que a mulher não vai ajudar no trabalho. Ela pode ajudar, Provérbios 31 ensina isso aí, a mulher virtuosa, ela trabalhava também, ela administrava o lar, né? Então, mas ela trabalhava. Proteção. Olha, o homem tem que proteger a mulher, proteger emocionalmente. Olha, ninguém pode falar mal da sua mulher. Você não pode falar mal da sua mulher. Proteger emocionalmente essa mulher. Ninguém pode se arriscar a falar mal da sua mulher, para ninguém nem para você, quanto mais você falar mal da sua mulher. E não aceite. E não fale mal dela para ninguém, a não ser que seja num aconselhamento para resolver o problema, com alguém que seja parte da solução do problema para ajudar a melhorar. Tá? A mulher, missão de proteger a mulher é do homem, ele protege emocionalmente a sua esposa. Das mulheres agora, das esposas, ser ajudadora. A Bíblia diz, para o homem é bom que ele não esteja só, não fique só, farei para ele uma ajudadora. E para ajudar mesmo, ser parceira, cúmplice,
Ser submissa, Efésios 5, 22. Deus que inventou isso aí, não foi o homem. Deus falou que é assim para o homem, para o bem do lar. Então o homem é o cabeça, mas ele é o cabeça e ele vai liderar baseado no amor. Deus fala para ele amar dando a vida. É uma liderança servidora, é uma liderança onde ele não vai ser um homem autoritário, dando ordem, mandando, obrigando. Não, é baseado no amor, no exemplo, no respeito. Então, mas a mulher, ela tem que ser submissa. Né? Foi falado aqui na palestra de amor e respeito, qual é a maior dificuldade da mulher? É respeitar. Qual é a maior dificuldade do homem? É demonstrar amor. Por isso que Deus fala para o homem amar e fala para a mulher respeitar. Então, ser submissa ao marido, respeitar o marido, amar sexualmente o marido. Uma mulher falou para o marido, olha, não quero mais ter relação sexual com você. Em outras palavras, ela está querendo dizer para o marido assim, eu não quero mais ficar casada contigo. Então, por que você não assina o divórcio? Só porque, se ela assinar o divórcio, ela vai perder. Mas ela está dizendo para o marido que ela não quer mais ficar casada. Quando uma pessoa diz para outra assim, no casamento, eu não quero ter mais relação sexual com você, ela está dizendo assim, eu não quero mais estar casada com você. Na verdade, quem está divorciando primeiro? É a mulher. Eu estou falando de casos verídicos. E eu perguntei para ela uma vez, mas por que você assina o divórcio? Ah, não tem coragem. Mas você já divorciou no coração. No coração ela já divorciou. Por quê? Porque ela não está cumprindo um dever de mulher, o ato sexual. Se está com um problema no ato sexual, então tem que fazer. Vai para aconselhamento, para terapia de casal, para ajudar a resolver o problema. O divórcio não é a solução. Aliás, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Mulher, dever da esposa, fidelidade conjugal e administração do lar. Olha, se os casais, todos nós, fizermos isso aí, nós não vamos ter problema, e essa missão vai ser possível. Por que isso não acontece? Muitas vezes o casal começa a ter problema, porque começa a falhar nisso aí, falha em seus deveres, querem mais os direitos, estão pensando mais nos direitos. Então nós vamos dar algumas dicas aqui, como resolver isso. Como que a gente pode resolver esse problema? Primeira coisa que você tem que fazer é lutar contra esse egoísmo. Lutar contra isso. O que é egoísmo? É falta de amor. Egoísmo é falta de amor. É querer só receber. O amor é o contrário. O amor é dar. O amor é dar. E eu quero pegar um animalzinho da Bíblia que Deus fala lá em Provérbios, que vai nos ajudar a entender isso aí. Provérbios 30 fala para a gente não ser como uma sanguessuga. Quem já viu uma sanguessuga aí? Levanta o braço. Quem já foi sugado por uma sanguessuga? Ó, tem gente que já foi. Vou mostrar para vocês uma sanguessuga. Esse bichinho bonitinho assim, ó, cabe na palma de uma mão. Você entra no rio, tem muito lá na Amazônia. Você entra no rio, de repente você sai com uma surpresa. Uma sanguessuga grudada em você. Só que ela tem ali um anticoagulante na saliva dela, que adormece um pouquinho, às vezes você nem sente tanta dor ali. E ela fica sugando você, sugando, puxando todo o teu sangue. Grande parte delas sugam o sangue mesmo. Por isso o nome é sanguessuga. Né? E elas ficam sugando. É um bicho extremamente egoísta, porque ele só quer tirar. Em Provérbios, diz aí, 2 filhas têm a sanguessuga, me dá, gritam elas. Eu quero, você tem que me servir, você tem que fazer tudo o que eu quero para mim. Isso no casamento é terrível. Sanguessuga é um exemplo do egoísmo.
Porque aquela pessoa no casamento só está querendo ser servida todo o tempo. Ela quer ser servida, ela tem que ser atendida nas suas necessidades emocionais, físicas, e ela esqueceu que no casamento não é assim. O casamento, a gente vai ver que é o contrário disso aí, né? Olha só que bonito, esse bichinho aí, né? Um bicho grudado desse em você, né? Eu vi um cara com 2 sanguessugas nas costas, ele nem sabia que estava com sanguessuga. Quando ele tirou a camisa, assim, 2 sanguessugas grudadas nas costas dele, né? E deixa marca, deixa ferimento quando você arranca, tira ela, deixa ferimento, né, no corpo. A sanguessuga, ela precisa de um hospedeiro. Ela precisa de alguém para que ela sugue, né, toda a energia que o outro tem, que o outro conseguiu, né? E isso pode acontecer no casamento. Eu já vi casais extremamente esgotados, cansados por causa desse tipo de relacionamento, onde só um tem que ficar cedendo o tempo todo, cedendo, e muitas vezes esse que está cedendo o tempo todo, ele não quer criar conflito, ele não quer confrontar, ele não quer contrariar, porque senão vai gerar uma guerra e ele vai deixando para lá, ou ela vai deixando para lá e vai empurrando essa situação, e a coisa vai piorando até que essa bomba explode, e aí vem o grande problema. Essa mentalidade sanguessuga, ela é muito perigosa. É a pessoa que só quer receber no casamento. Agora, o pior é quando os dois são sanguessuga. E aí a coisa é mais grave ainda, porque os dois estão querendo um sugar o outro, né? E a coisa é mais grave ainda, e normalmente esse tipo de casamento não dura, acaba rápido. Se nós queremos ter um casamento abençoado, devemos abandonar essa atitude sanguessuga. Porque muitos casais só querem seus direitos no casamento, mas não querem honrar os seus deveres, o seu compromisso. Temos que tirar essa atitude sanguessuga e procurar entender a visão bíblica de servir o cônjuge. Mais do que compreender esses direitos, nós temos que entender os deveres dessa aliança, do que a gente leu aqui, rapidinho. Lute contra o egoísmo. Segundo, foque no interesse do outro. O que é isso, focar no interesse do outro? É agradar um ao outro. Você quer resolver esse problema para cumprir essa missão que é impossível aos olhos humanos, porque a sociedade está desacreditando cada vez mais no casamento? Você tem que lembrar que você casou para fazer feliz a outra pessoa. Né? Uma jovem respondeu uma vez: por que você quer casar? Porque eu quero ser feliz. Não, resposta errada. Você casa para fazer feliz o outro. Se todos nós pensarmos assim, nós vamos ter um casamento legal. Então aqui, olha, 1 Coríntios 10, 24, ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Se todo dia no seu casamento você buscar o bem da pessoa que está com você, você vai ter um casamento de sucesso. Você tem que focar no interesse do outro, não no seu. Eu já contei a história aqui, um colega de trabalho, que ele chegava em casa e ele começava a colocar defeito em tudo, era a prática dele. Por que essa criança está assim? Por que essa criança não tomou banho? Não pagou aquela conta, olha essa cozinha bagunçada. E a mulher foi aguentando, e o homem só exigindo, mas não ajudava em casa. Relacionamento ruim. Um dia ele chegou em casa, a mulher pegou as 2 crianças, arrumou as malas e foi para a casa da mãe dela, em outra cidade, longe daqui, no Paraná mesmo, mas distante.
E ele ficou desesperado. E ele procurou ajuda, pediu socorro e veio me procurar na época. E ele falou, o que eu fiz de errado? E eu estava explicando para ele. Olha, rapaz, você só queria exigir os seus direitos e os seus deveres. De amar essa mulher, de cuidar dela. Você cobrava dela o tempo todo, a mulher não suportou, e esse homem entrou em depressão profunda. Ele ficou 30 dias internado numa clínica de recuperação em Cascavel, porque ele não conseguia trabalhar mais. Saudade das crianças, saudade da mulher, extremamente arrependido, e ele tomou uma decisão com Deus, abriu o coração para Jesus, para ter uma mudança de vida. E ele mudou. 4 meses depois, a mulher dele voltou para Cascavel. E ele tomou uma decisão de mudar de vida realmente. Por que isso acontece? Por que os conflitos acontecem no casamento? Justamente porque a gente está querendo mais os nossos direitos e esquecemos dos nossos deveres. Esse é o grande problema. Foque no interesse do outro. Olha o que diz a Bíblia nesse versículo aqui, 1 Coríntios 7. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado, o homem que não é casado, preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar o seu marido. O contexto desse capítulo, o apóstolo Paulo está falando sobre casamento, ele até aconselhando que alguns não deveriam casar para fazer a obra do Senhor e tal. E ele fala, 1 Coríntios 7, 28, ele fala, se vocês casarem, vocês vão ter muitos problemas. Quem é que teve algum problema depois que casou aí? Levanta o braço. Olha para o lado, pessoal. Então, Deus está certo, né? Ele fala, 1 Coríntios 7, 28, ele fala, se vocês casarem, vocês vão ter muitos problemas. Deus não mente, ele fala a verdade, né? A Bíblia fala que Deus não é homem para mentir. E, então, a gente vê aqui, qual é o princípio, qual é o fundamento aqui? Que Deus está falando assim, olha, você deve agradar a sua esposa, é a sua missão. Agora, é fácil agradar a mulher? O que os homens acham? Quem acha que é fácil? Levanta o braço. Só um levantou. Quem acha que é difícil agradar a mulher? Sinceridade, os homens. Olha só. Eu não quero criar briga entre vocês. Mas aqui, olha. Eu recebi um e-mail esses dias com algumas informações assim, escrito assim, muito importante. Como agradar a sua mulher? É fácil, você só precisa ser amigo, companheiro, sensível, educador, cozinheiro, mecânico, pintor, decorador, estilista, eletricista, sexólogo, psicólogo, psiquiatra, terapeuta, simpático, esportista, carinhoso, atento, cavalheiro, inteligente, educado, doce, forte, compreensivo, ambicioso, capaz, valente, decidido, confiável, apaixonado. Eu fiquei cansado só de ler isso aqui. Aí mais embaixo fala assim, agora, para agradar o homem é mais fácil. 5 coisas só. Alimente ele, durma com ele, deixe ele em paz, não olhe as mensagens do celular dele e deixe ele pescar e ir para o futebol. Mais tranquilo, né? Você pode ver que as mulheres nem ficaram cansadas de ouvir isso aí. Olha, não é fácil agradar um ou outro, mas é possível. Se a gente quer fazer essa missão se tornar possível, a gente vai ter que fazer um esforço, né? Eu acho legal esse versículo aqui, Deuteronômio 24, 5. Se o homem tivesse casado recentemente, isso lá no Velho Testamento, estava na lei de Moisés, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público.
durante 1 ano estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. Olha o sorriso das mulheres. Viu como Deus ama as mulheres? Agora pergunta para ela assim: eu estou te fazendo feliz? Eu estou te fazendo feliz? Pergunta aí: como eu posso te fazer mais feliz ainda? Pergunta para ela: como eu posso te fazer mais feliz ainda? Uma mulher falou assim: não, pastor, 1 ano é muito tempo, não vou aguentar isso não. Manda esse homem trabalhar que ele vai ficar pegando no meu pé aqui, né? Mas só que ali era recém-casado, era tudo lua de mel, né? Sabe o que eu vejo aqui? O cuidado de Deus para fortalecer o casal no início do relacionamento, consolidar esse relacionamento, essas conexões que foram faladas aqui, criar intimidade. A parte sexual precisa ser, né, um investimento nessa área. Olha, um casal novo tem que namorar umas 3, 4, 5 vezes por dia. Entendeu? É assim. Casal novinho, entendeu? É uma antes de sair para o trabalho, uma na hora do almoço, na janta e na hora de dormir. Só aí já são 4. Casal novo tem que ser assim. Aí vem os filhos. Aí já começa a diminuir um pouco. Ao invés de ser 4, passa para 3. Entendeu? Esse é o conselho bíblico, 1 Coríntios 7, vai lá e lê. A Bíblia fala isso. Para que o casal não seja tentado, ele ainda diz assim, ó, no primeiro versículo, no 2, ele fala assim: por causa da imoralidade sexual, não neguem sexo um ao outro. E ele vem falando, né? O resumo é: namorem bastante, porque o sexo, além de ser uma proteção no casamento, ele produz alguns hormônios, né? O hormônio do amor, que é chamado a ocitocina, que é o hormônio do amor, e isso cria vínculos, cria laços, o homem fica até mais bonzinho. Você já percebeu isso? Hein? Ele fica mais generoso, ele começa a concordar com tudo, né? Ele amolece o coração, o negócio é espiritual mesmo, entendeu? Ele se quebranta mais. Então, tem que praticar. Agora, você acha que eu estou falando isso por acaso? Não. É porque a gente ajuda casais e a gente sabe da dificuldade que a gente está vivendo hoje, né? Essa realidade que a gente vive, nessa correria, rede social, e enchendo a mente só com isso o tempo todo, e os casais estão se vendo pouco, estão tendo pouco junto. Você acha que aquela esquete que teve aqui com o Carlos e a Lili, que eles se encontraram por acaso no banco pagando conta, aquilo ali tem um fundamento. Qual é o problema do casal hoje? Eles estão se distanciando emocionalmente. Claro, precisa da presença física? Precisa. Mas o distanciamento é maior no coração, emocionalmente. E isso é uma armadilha de Satanás para o adultério. O adultério é um dos grandes males, é o maior problema, um dos maiores problemas que uma nação, que uma família pode viver. A maioria dos problemas que a gente vive na nossa nação, o adultério está por trás. Quando uma mãe, por exemplo, onde o marido arrumou outra mulher e foi embora com outra mulher para formar uma família, e aquela mãe com 2 filhos pequenos,
que agora tem que trabalhar e não tem com quem deixar essas crianças. É isso que a gente vê nas comunidades. É isso que a gente vê nas comunidades. E muitas vezes, essas crianças sem o pai declarado. E essas crianças, a mãe está trabalhando para sustentar, e elas precisam sustentar esses filhos, e eles ficam soltos na rua, nas comunidades, nas favelas, nas ruas, e muitas vezes não é nem favela, e se torna um marginal, que não tem supervisão, que não tem acompanhamento, não tem ensino, não tem disciplina, ninguém dá limite para ele, e ele se torna uma pessoa marginalizada pela sociedade. E um dos grandes problemas, além de fazer mal para os outros, ele não consegue sequer formar uma família. Ele não consegue ficar casado, porque ninguém suporta. Não foi uma pessoa preparada para a vida, dentro de uma família. A família tradicional criada por Deus, ali o homem e a mulher. Por que a mulher é tão diferente do homem? Porque Deus deu à mulher uma capacidade. Primeiro, a mulher é multitarefa. Quem já viu isso aí? O homem consegue fazer uma coisa de cada vez, não é isso? Todo mundo já sabe disso. A mulher, ela fala no telefone, né? Esses dias eu estava conversando, lá em casa, a Claudinha falando no telefone, eu conversando com outra pessoa, e eu esqueci o nome de um homem, e eu estava tentando lembrar, a Claudinha falou, só um minutinho, Alberto. E eu, peraí, mas como é que ela consegue isso? Né? Não é isso não, é Alberto. Tu acha que a mulher tem essa capacidade por quê? É de graça? Não. Deus deu essa capacidade para a mulher, para ser uma administradora do lar e ver as crianças, olhar no olho. A mulher tem uma intuição que o homem não tem. Ela enxerga no olho, muitas vezes ela sabe o que a pessoa está vivendo, que está com problema. Para ela enxergar os filhos e saber ali aquele monte de atividade que tem dentro de uma casa. E aí, ela saber o que cada um, fazer a leitura emocional, porque a mulher é mais afetiva, né? E ela saber o que está se passando ali. Não é de graça isso, né? Então, olha só, vamos seguir esse princípio de Deus aí. Qual é o princípio de Deus? Fazer a mulher feliz. Né? E você já é feliz por estar aqui, por ter o seu marido aqui. Né? Porque eu sei que, possivelmente, muitas mulheres convenceram os homens de estarem aqui. Porque para o homem pensar assim, um feriado, 14h até 21h30, enclausurado numa igreja, isso não é para mim, não. Eu sei que é isso. Eu já pensei isso lá no passado. Né, Vinícius? A gente lá na igreja em Santa Maria, 30 anos atrás, Vinícius ali na minha cola, eu fugindo dele, né? Mas ele querendo me ajudar. Eu sei o que é isso. Mas só que é um investimento para o seu casamento. Né? E agradeça a Deus por isso, porque Deus vai honrar você e vai recompensar você. Quem procura a felicidade, e esse versículo fala de ser feliz, né? E o homem está procurando essa felicidade na mulher, a Bíblia diz que ele alcança a própria felicidade. O Vinícius também falou nesse versículo. O apóstolo Paulo declarou aos Efésios que quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Se você está procurando a esposa, a felicidade da sua esposa, adivinha quem vai ser feliz junto nesse pacote? Os homens digam assim, você vai ser junto. É o que Deus está falando. Olha aqui esse versículo. Assim também os maridos devem amar a sua esposa como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Você está amando a sua esposa, você vai se amar também. Porque é um só corpo.
Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Terceira dica, para essa missão se tornar possível e não impossível. Não desista. Por que a gente não vai desistir? É muito triste a gente ouvir de um casal falando, eu não quero mais, eu não amo mais. Peraí, mas você não amava? Você não amava? Agora você não ama mais? A Bíblia fala que o amor nunca morre. Como é que você me explica isso? A Bíblia diz, 1 Coríntios 13, fala que o amor nunca morre. Como que esse amor pode ter morrido assim? Eu não amo mais, então não dá certo. Não, então peraí, ou não era amor que você tinha, e você foi enganado, ou você se enganou, mas agora você está casado. Não, era amor, sim, era amor. Então esse amor, peraí, você está com uma ideia errada do que é o amor. O amor de Deus não acaba. O amor que Deus quer que tenha no casal é um amor que não acaba. Pode ter passado por frustrações, sentimentos que deterioraram esse relacionamento, pode ter essa paixão, aquele fogo lá no início, aquela coisa de você ficar pensando o tempo todo, pode ter acabado, mas o amor, a Bíblia diz, nunca morre. O amor não acaba, diz a Bíblia, né? O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, ou seja, o amor nunca morre, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. O amor não morre. Por isso que a gente não pode desistir. Os problemas, as dificuldades. E sabe o que acontece com muitos? Olha, isso aí é estatístico, a gente já comprovou. A maioria eu digo quase 100%, das pessoas que divorciaram ou adulteraram, que eram cristãs e querem divorciar, é porque esfriaram espiritualmente. Se afastaram de Deus, não oram mais, não vão mais à igreja, não meditam na palavra de Deus, não leem a Bíblia, não querem mais compromisso com Deus, e essas pessoas se distanciam espiritualmente. E sabe o que acontece com um homem sem Deus? Adivinha a primeira coisa que ele vai cair? Na obra da carne que vem na cabeça ali, Gálatas 5,19. Mas a natureza humana, as obras da carne, produz. Primeiro, imoralidade sexual. É a primeira coisa que ele vai cair, normalmente. Vai se envolver com outra mulher. Então você, mulher, se você é uma mulher sábia, você tem que ser aquela que vai encorajar o seu marido para ele não se afastar de Deus. Você tem que ser os dois, um tem que encorajar o outro. Porque hoje em dia a mulher está traindo tanto quanto o homem. Se desviar da fé de Deus, uma das primeiras coisas que vão acontecer, imoralidade sexual. Homem já começa a cair na pornografia e vê porcaria na internet, e daqui a pouco ele começa a imaginar, aí o inimigo já vai cercando ele para fazer ele pecar, para ele adulterar, ele se apaixonar por outra mulher. Meu irmão, a história se repete, pode acreditar nisso. A história é repetitiva, isso se repete o tempo todo, e a gente tem visto isso. As pessoas começam a se afastar de Deus, elas começam a se distanciar no coração uma da outra. É o que acontece por aí.
A pessoa desviada, ela sofre um ataque de Satanás. E muitos começam a cair na imoralidade, começam a roubar, fazer esquemas financeiros, mas normalmente o inimigo já vem com tudo para detonar o casamento dele, para fazer ele se desinteressar pela esposa ou a mulher pelo marido. E o inimigo já vai preparando uma outra pessoa para atrair a atenção, os olhares daquela outra pessoa ali, e justamente para ela entregar o coração para outra pessoa. Isso é terrível. É um espírito de morte. A Bíblia fala em Provérbios 6, que aquele que adultera não tem juízo, destruirá a sua própria vida. Então, vigie nisso aí. Olha, não desista, procure ajuda, procure ser uma pessoa perseverante, persevere. Não desiste do seu casamento, está com um problema, procura ajuda, porque isso vai afetar toda a sua vida. E, para a gente encerrar, você quer uma outra dica? Nós falamos lá, lute contra o egoísmo, foque no interesse do seu cônjuge, não desista, não parte para aquela solução radical, não vou divorciar, não dá mais, não quero mais, não. Olha, aqui na igreja a gente tem pessoas que casaram de novo com a mesma pessoa, divorciaram e casaram de novo. Graça de Deus, misericórdia de Deus. Pessoas que estavam com o casamento destruído e Deus fez um milagre. Pessoas que pensaram que o amor tinha acabado, mas buscaram o amor de Deus na sua vida e começaram a ver agora aquele outro, o marido e a esposa, com o amor de Deus. E aí mudou completamente aquele sentimento. Coloque Jesus no seu casamento, porque você só vai conseguir amar como Deus amou, um amor incondicional, se você tiver o amor de Deus no seu coração. E só com Cristo no teu coração, você vai ter esse amor. Jesus, ele é o caminho para a gente chegar a Deus. Ele é o mediador entre Deus e o homem. Quando a Bíblia fala lá no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ele está falando, se o Senhor Jesus não for o dono do seu coração, o Senhor da sua vida, você não vai ter como edificar o seu casamento, porque para Ele ser Senhor do seu casamento, Ele precisa ser Senhor da sua vida. Então, se você quer uma mudança, se você quer um casamento abençoado, você precisa ser uma bênção. Esse é o milagre que Deus quer fazer na vida de muitas pessoas. Porque para a gente ter esse casamento que Deus planejou, com pessoas tão diferentes, e fazer com que essa missão se torne uma missão possível, olha, só Deus no casamento, meu irmão. Para a gente aguentar esse tranco, é só com Jesus mesmo, porque senão a gente vai cair no mundão, a gente vai cair no pecado, e aí vem o divórcio. E a gente quer estar livre disso. Você quer estar livre disso? Quem quer estar livre do divórcio aí? Quem quer ter um casamento edificado pelo Senhor? Você deseja isso? Então fica de pé. Quero te mostrar aqui, ó, o triângulo do casamento. A gente já vai encerrar. Ele está na base e ela também. O casal está na base, Deus está no topo. Quanto mais vocês se achegarem a Deus e buscarem o Senhor e colocar Ele como prioridade na sua vida, isso vai interferir no seu casamento. Está aí. Quanto mais, se você se afastar de Deus, vocês vão se separar mais. Quando vocês buscarem mais o Senhor, vocês vão se aproximando cada vez mais um do outro e ficando unidos, né? Assim, olha lá, bem pertinho, porque os dois estão buscando a Deus. O Senhor tem que ser o nosso alvo, Ele tem que ser o nosso foco.
dos dois, do casal, tem que ter um propósito no coração de cada um. Talvez você esteja aqui hoje e você ainda não teve oportunidade de fazer uma entrega de vida. Eu quero te convidar, hoje, você tomar essa decisão. Se você está aqui hoje, Deus te trouxe aqui para falar, para ouvir sobre família, sobre casamento. Jesus quer edificar a sua casa, mas Ele primeiro precisa edificar o teu coração. Ele precisa ser Senhor da sua vida. E Ele só vai fazer isso se você convidar. A Bíblia diz lá em Romanos 10, 9, diz lá a palavra: se você crer com o coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele morreu e ressuscitou por você, você será salvo. E eu quero te convidar agora a tomar essa decisão, para você fazer do seu lar, como diz lá em Provérbios 24, 3, que a gente falou, que a sabedoria edifica o lar, e o conhecimento, e agora o conhecimento de Deus, torna esse lar abençoado, esse lar desejável. Esse é o princípio de Deus. Jesus Cristo quer entrar na sua vida, mas você precisa convidar para que a tua vida seja transformada. Fecha teus olhos, então, e se você deseja tomar essa decisão hoje, eu te convido, quero te ajudar nessa oração e você confessar a tua fé, a sua vida, entregando o seu coração a Ele. E eu gostaria de convidar você a repetir essa oração agora. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego a minha vida em tuas mãos, o meu lar, o meu casamento, e te convido para o Senhor fazer parte disso. E eu quero ser um homem ou uma mulher que possa ter uma vida que te agrade. Que eu possa ser uma bênção. E eu quero que o Senhor seja o dono da minha casa e da minha vida a partir de hoje. Obrigado, Senhor. Amém.